Irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo, hoje nós estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma, já nos aproximando, portanto, da importante celebração da Páscoa de Jesus, porque a Quaresma é este tempo de preparação para celebrarmos a Páscoa. E neste domingo a Igreja nos apresenta para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículos 20 a 33. Nesta passagem do Evangelho, nos diz que um grupo de gregos estavam em Jerusalém e foram até o encontro do apóstolo Filipe, dizendo a ele: gostaríamos de ver Jesus. Estes homens, portanto, traziam no coração um ardente desejo de ver Jesus. Ver Jesus é o que toda pessoa de fé também deseja. E podemos ver Jesus pelo olhar da fé, sob muitas formas. Podemos ver Jesus, por exemplo, na pessoa do irmão que sofre. Podemos ver Jesus na pessoa daquele que está doente, na pessoa daquele que está no hospital. Podemos ver Jesus no semblante de tantas famílias que vivem a dor do luto. Podemos ver Jesus nos sinais de amor, de bondade e de caridade que acontecem à nossa volta. Podemos ver Jesus no ânimo daquelas pessoas que incansavelmente procuram fazer o bem à sua volta. Que Deus nos dê, portanto, a graça de um olhar iluminado pela fé, para que possamos ver Jesus de tantas formas presente no nosso dia a dia e no nosso meio. Depois o Evangelho segue dizendo que Jesus, ele começou a falar sobre a morte e a ressurreição dele. Jesus disse o seguinte: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continuará só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Ao falar, portanto, deste grão de trigo que cai na terra, morre, mas depois germina e produz vida nova e muitos frutos, Jesus está se referindo à morte e ressurreição dele. Pois ele passa pela morte e depois ressuscita para uma vida nova. E quando falamos da ressurreição de Jesus, nós nos lembramos também da nossa própria ressurreição. Pois Jesus nos disse, lá no Evangelho segundo São João: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus nos garante, portanto, a nossa ressurreição. Ressurreição que significa a passagem da vida, aliás, a passagem da morte
para uma vida nova. E esta passagem da morte para uma vida nova, a busca de uma nova vida é o que nós somos chamados a viver desde já. Por isso, a ressurreição, que é a busca de uma nova vida, não é algo só para depois da morte, mas a busca de uma vida nova é o que somos chamados a viver desde já. É nesse sentido, portanto, que lá na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, nos diz que todos nós que fomos batizados, fomos sepultados com Cristo no batismo, para que com Ele também possamos ressuscitar pela fé no poder de Deus. Portanto, o batismo já significa para nós, de certa forma, a ressurreição, pois pelo batismo nós nascemos para uma vida nova, a vida na fé, a vida no seguimento a Jesus. Por isso, o caminho de ressurreição é o caminho que todos nós devemos buscar desde já, morrendo para situações de pecado e de maldade, e buscando viver sempre mais uma vida na graça e no amor. Aliás, este tempo de Quaresma, que é um tempo de conversão, é exatamente um tempo em que somos chamados a morrer para o pecado, para vivermos uma vida nova. E quando falamos de morrer para o pecado, para a maldade, neste tempo nós podemos enxergar muito bem tantas situações de maldade e de pecado, para as quais devemos morrer, para vivermos desde já uma vida nova na graça e no amor. Por exemplo, neste tempo de conversão, somos chamados a fazer morrer em nós tantos preconceitos que nos afastam do próximo, para que possamos viver uma vida de fraternidade. Somos chamados a fazer morrer em nós a arrogância, para que nós vivamos uma vida de caridade. Somos chamados a pedir a Deus a graça de fazer morrer em nós o egoísmo, para que possamos viver uma vida de solidariedade. É preciso também deixar morrer em nós a frieza, para que possamos viver como pessoas sensíveis às dores, aos sofrimentos das pessoas à nossa volta. É preciso pedir a Deus que faça morrer em nós também tantos fanatismos políticos, ideológicos e religiosos, para que nós possamos viver uma fé mais serena e mais madura. É preciso pedirmos a Deus a graça de fazer morrer em nós o comodismo, para que nós vivamos uma vida de serviço e de engajamento pelo bem do próximo e pelo bem do mundo em que vivemos. É preciso pedir a Deus que faça morrer em nós o individualismo, para que possamos viver a preocupação com o bem do outro, com o bem do mundo, com o bem da sociedade em que nós vivemos e que passa por tantos problemas. É preciso pedir a Deus, enfim, que faça morrer em nosso coração toda forma de ódio, para que possamos viver uma vida de um amor sincero, um amor autêntico e sem fingimentos para com os nossos irmãos. Que neste tempo, portanto, de Quaresma, tempo de conversão, já nos aproximando da festa da Páscoa, possamos de fato, ao celebrar a ressurreição de Jesus, celebrar também vida nova para nós, atitudes novas, formas novas de pensar e de agir, que nos façam, portanto, semelhantes ao Cristo,
que viveu uma vida de compaixão, de solidariedade e de misericórdia. Possa, portanto, ser esta vida também que venhamos a buscar neste tempo. Possamos pedir a Ele com sinceridade esta graça de fazer morrer em nós tantas atitudes perversas, tantos sentimentos ruins que nos afastam do próximo, que nos fazem esquecer de viver a compaixão e misericórdia, para que nós vivamos aquele amor sincero por Deus e pelo próximo que Jesus nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.